Fala pessoal, sejam bem-vindos à 11ª aula da Maratona da Análise Técnica. E na aula de hoje, galera, a gente vai estar falando sobre um tópico bastante especial, que são os estudos de Fibonacci, tá certo? Então a gente vai entender o que é a sequência de Fibonacci, né, como surgiu esses estudos, também vai entender como realizar a aplicação desses estudos na prática, fazer uso desses estudos nas nossas operações. Tá certo, pessoal? Eu sou o Lionel Pinheiro, faço parte aqui do time de conteúdo da Nelogica, em conjunto aí com meu colega Roberto Caldano, está tocando esses treinamentos de análise técnica e tape reading. Espero aí que vocês estejam gostando. Já estamos aí na 11ª aula da nossa maratona da análise técnica, certo? E hoje vou passar aí para vocês o guia completo do Fibonacci. Beleza, galera? Vamos para a tela aqui comigo. Primeiro a gente vai entender a parte teórica, né, descobrir como funciona esse estudo, e depois a gente vai para a parte prática, né, como realizar a aplicação aí do prompt, né, como realizar a aplicação na prática, algumas opções de customização, tudo mais, tá certo, pessoal? Então, vamos para a tela aí comigo. Então vamos lá, né? Primeiro, o que é a sequência de Fibonacci a gente vai entender. Depois, né, o uso de Fibonacci nos mercados de capitais, né, no mercado financeiro, né, como foi trazido aí para o mercado financeiro, tá? Como os estudos de Fibonacci funcionam, né, a gente vai mostrar aí como eles funcionam aí na prática, e depois como realizar a aplicação, tá certo? Como realizar a aplicação desses estudos aí na prática, utilizando aí o Profit, tá bom? Vamos lá então, a completa do Fibonacci. Para a gente começar, tá, galera? O que é a sequência de Fibonacci, tá certo? A sequência de Fibonacci basicamente foi descoberta, né, por um matemático italiano, Leonardo Pisa, e a partir dessa descoberta acabou sendo ficando conhecido como Leonardo Fibonacci, né? Então já vê que daí que vem o nome, né, dos estudos de Fibonacci, né? Vem desta sequência, né? Essa sequência numérica que foi criado aí anos atrás, por volta de 1200, né? Foi publicada em uma das obras aí do Leonardo Pisa. Tá certo, pessoal? Mas no que consiste então essa sequência de números, né? É uma sequência na qual cada termo é a soma dos dois termos que precedem eles. Ou seja, na prática, né, a sequência, né, o próximo número sempre vai ser a soma dos dois últimos números anteriores, tá certo? Na sequência aí, no slide seguinte, a gente vai dar uma olhadinha como funciona isso na prática, né, a questão da sequência de Fibonacci, e vai fazer um pouquinho mais de sentido aí para vocês. Tá? Mas basicamente seria isso, né? Essa sequência começa a partir do número 1, tá bom? E a sequência de Fibonacci ela possui grande relação com a própria natureza, né? Por quê? Porque acaba envolvendo a questão de proporção, né? E acaba entrando na questão ali da média áurea, né? A média aí que a gente consegue observar em vários aspectos da natureza, tá certo? Então, essa questão é a sequência de Fibonacci traduzida aí para um cenário de proporção, a gente consegue acompanhar em vários cases aí da natureza, inclusive em algumas obras de arte, né? Então, citando um exemplo, né? O quadro famoso aí, né? Da Mona Lisa, também foi feito uso aí basicamente do Fibonacci para construir a proporção aí da imagem, né, da obra de arte. Tá? Então, isso a gente consegue ver com bastante relação aí com a natureza, tá certo, pessoal? E lembrando, né, a gente já falou isso na aula das ondas de Elliott, né, que tem muita coisa a ver, né, com a aula de Fibonacci, tá certo, galera? Que o mercado financeiro, tá certo, pessoal, é usado por pessoas, né? As pessoas estão negociando ativos, estão comprando, vendendo a todo momento, né? Realizando seus investimentos, né? Suas operações, tá certo, pessoal? Então, isso não tem que ficar claro para vocês, né? Então, o mercado financeiro, certo, é utilizado aí por pessoas. São pessoas negociando. Por mais que a gente tenha HFTs, robôs, ainda assim são pessoas que realizaram a configuração do robô, realizaram a configuração do HFT, então é uma estratégia criada por pessoas e, por mais sutil que seja, ainda assim tem uma certa influência, um comportamento aí emocional em todas as operações realizadas, tá certo? Vamos lá, vamos para a sequência aí. Vamos para a fórmula, né, de Fibonacci. Como é que fica essa sequência, então, tá, pessoal? A gente trouxe aqui um exemplo aqui da fórmula, né, onde o número seguinte sempre vai ser a soma dos dois anteriores, e como resultado, né, a partir do número 1, temos ali, então, 1, o próximo número seria 1, não temos o anterior, então seria 0, né, 1 mais 0 seria igual a 1, tá certo? O próximo número 2 é o resultado de 1 mais 1, tá? 3 é o resultado de 2 mais 1, e, aí, e assim por diante, tá certo, pessoal? A sequência aí vai seguindo esse critério, né, da soma dos dois anteriores, tá bom?
Então, Fibonacci na natureza, né? Como é que a gente consegue observar esse fenômeno na natureza? Né? Que nem eu comentei, né? Sequência tem a questão ali da proporção, né? Da soma ali dessa proporção, da soma de uma, poderia ser traduzida, né, para a soma de uma área dos dois anteriores, né? O número seguinte. A gente tem esse fenômeno, né? Que a gente consegue observar na natureza, né? Por exemplo, até mesmo, né? No universo, né? Eu trouxe um exemplo aqui, né? De uma galáxia, né, sendo formada, folhas de árvore, a concha de um caracol, folha de girassol, né? Tudo isso tem uma certa influência da sequência de Fibonacci, que seria a questão aí da proporção, né? Essa proporção evolutiva, né, que vocês conseguem ir observando, tá bom? Mas agora, né, galera, trazendo aí os estudos de Fibonacci para o mercado de capitais, né? Como eu comentei anteriormente, os negócios são realizados por pessoas, tá certo, pessoal? Independente aí se, mas tem um fundo então que tem uma estratégia quant, né? Acaba examinando diversos dados. Bom, alguém, né, pensou nessa estratégia, analisou o comportamento aí do mercado, né? Que também são realizados por pessoas e acabou aí construindo uma estratégia em cima disso, tá certo, pessoal? Mas independente da situação, os negócios ainda são realizados por pessoas, né? Por mais que em alguns níveis a gente tenha um nível menor, né, de emoção, de atuação, né, de uma pessoa, certo? Mas ainda assim tem uma certa influência, tá bom? Os gráficos então mostram a formação do preço durante o tempo, tá? Então um grande diferencial, né, que o Fibonacci nos traz, é uma grande vantagem, né? É a aplicação em conjunto com os gráficos. Então, no gráfico, a gente tem o histórico das variações de preço, né? Então, a gente tem preço e tempo, e o estudo de Fibonacci tenta unir essas duas coisas em conjunto, né, com essa sequência matemática, né, traduzida aí por proporções nessa variação de preço, tá bom? E é utilizado em conjunto então com a análise técnica para identificar pontos de retração e expansão. Isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. A gente vai estar falando sobre os dois estudos clássicos, né? A projeção, né? A retração de Fibonacci e a projeção, né? Que seria aí para a gente ver movimentos de retração, né? De correção, de expansão, né? Alvos futuros aí basicamente. Certo? A gente vai focar então nessas duas variações do estudo de Fibonacci, né? Preço de Fibonacci que tenta identificar a retração e a projeção aí que tenta identificar a expansão dos movimentos, tá certo? Então, o estudo é muito simples, né? Ele basicamente vai pegar essas questões matemáticas, né? Não precisem ficar assustados, tá, galera? O Profit ele já faz tudo isso, né? Basta só realizar a aplicação do estudo, vocês vão ver, conseguir ver as proporções com base nos estudos de Fibonacci, tá certo? Com base na sequência de Fibonacci, tá? E como eu falei, né? A gente já vê esse fenômeno na natureza e acaba observando esse fenômeno também no mercado de capitais, tá? Porque a gente tem esse histórico dos preços, a gente consegue utilizar em conjunto, né? Os conceitos de análise técnica com os conceitos aí do estudo de Fibonacci, certo? Para tentar identificar possíveis pontos de correção do preço, possíveis pontos aí de alvo do mercado, né? Expansão de movimento. Tá certo, pessoal? Basicamente seria isso, tá? Então, recapitulando, o estudo de Fibonacci, a sequência de Fibonacci foi criada há bastante tempo atrás, né? Então foi identificado ali o potencial uso, né, dessa ferramenta nos mercados financeiros através, né, da aplicação em gráficos, né, que já nos trazem informação do histórico dos preços, né, o que aconteceu, como foi as movimentações do preço de um ativo, tá certo? Então, unindo aí o melhor dos dois mundos, os estudos acabaram trazendo essa informação para dentro dos mercados capitais. Foi feito uso desses estudos, viu que poderia trazer um retorno bacana, poderia trazer aí um retorno bacana para os investidores e para os traders, certo? E é usado até hoje, né, pessoal? Então, há anos aí traders do mercado acabam utilizando aí os estudos de Fibonacci, né? Então, e a gente conhece aí vários cases de sucesso aí de traders que acabam utilizando esse estudo e vocês conseguem também incorporar no operacional de vocês, né, dar uma refinada no operacional de vocês, ver possíveis correções aí do preço, ver possíveis alvos, né, tudo isso a gente vai estar passando aí para vocês na sequência. Perfeito, galera? Aqui são alguns exemplos, tá, então, do Fibonacci no mercado de capitais, né, então realizando a aplicação nos preços. Na minha esquerda eu tenho aqui uma retração, né, um preço de Fibonacci. O que acontece, né? Eu tenho ali uma linha tracejada, né, dentro de um movimento, tá certo, pessoal? E eu tenho aqui os possíveis níveis de correção com base, certo, nessa sequência de Fibonacci, nos estudos de Fibonacci.
certo? Então, basicamente é isso o estudo, né? Tu vai marcar uma linha, né, em um determinado movimento do preço, e com base nesse movimento, né, o estudo de Fibonacci vai trazer aí as proporções e vai te dar possíveis alvos e possíveis níveis de correção, tá certo? Na minha direita eu tenho uma projeção, certo? Então eu peguei qual é a diferença, né? A gente vai ver, claro, né, com mais clareza já na tela do Profit, né? Mas para vocês entenderem, né, a diferença desses estudos, a projeção eu vou basicamente adicionar uma informação a mais, né, que seria uma perna de movimento a mais. Né? Então eu tenho uma queda, eu tenho uma correção, né, tenho uma pequena correção, então eu tenho aqui traçado os possíveis alvos de Fibonacci, né, que o estudo nos fornece. Tá certo, pessoal? Então a gente consegue utilizar essas linhas, né, como referências para o descanso ali do preço, né, para a gente conseguir estruturar alguma operação, né, fazer de repente uma saída parcial, né, estruturar o nosso operacional, certo? Então essas linhas de Fibonacci podem ser encaradas também como suportes e resistências. A gente vai utilizar esses conceitos aí para estar estruturando nossas operações. Tá certo, pessoal? Vamos que vamos então. Mas agora, né, como os estudos de Fibonacci funcionam na prática mesmo, então a gente vai estar mostrando para vocês na sequência aí na tela do Profit, tá certo? Continue comigo, a gente vai agora para a parte prática aí do conteúdo, tá bom? Então agora, pessoal, já na tela do Profit, a gente vai mostrar então para vocês como realizar a aplicação dos estudos de Fibonacci, né? Como encontrar esses estudos aqui na tela do Profit, algumas opções de customização, né? E como vocês podem fazer uso então desses estudos no operacional de vocês. Então, primeiramente, vamos aqui na minha barra de estudos, na lateral direita aqui do Profit, onde vocês vão encontrar os estudos de Fibonacci. Se por acaso essa barra aí não estiver aparecendo no Profit de vocês, basta ir no menu Exibir, barra de ferramentas e selecionar aqui a opção Estudos, certo? Que vai aparecer aqui na lateral direita. Agora, de repente, vocês têm um gráfico aí em outros monitores. O que dá para fazer também? Botão direito sobre o gráfico, vocês podem vir aqui e ativar a opção barra de estudos, que daí a barra de estudos ela vai ficar docada na lateral esquerda, mas daí da janela gráfica, não na janela do Profit, tá certo? Vai ficar docada aí na janela gráfica, tá bom? Vou desativar aqui a minha, vamos usar aqui a padrãozinha. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com dois tipos de estudo de Fibonacci, né? O preço de Fibonacci, basicamente a gente vai tentar ver os níveis de retração do preço, né, de correção do preço, e a projeção de Fibonacci, tá? A projeção ele vai tentar marcar alvos futuros com base no estudo de Fibonacci, tá? Vamos começar então pelo preço de Fibonacci, né, a retração de Fibonacci, certo? Qual é o detalhe? Eu comentei então agora há pouco que a retração, né, o estudo de Fibonacci de retração, o preço Fibonacci, ele vai tentar identificar os possíveis níveis de correção. Como é que funciona então? A gente tem uma pernada de movimento, certo? Seja de alta ou seja de baixa. A ideia é sempre traçar, né, o estudo de Fibonacci a favor do movimento, certo? Um parênteses aqui, tá? Eu vou explicar aqui hoje as aplicações mais clássicas, né? Mas por ser um estudo, né, ele é muito versátil. Então vocês vão encontrar vários traders, vários professores de mercado que podem usar aí de formas diferentes, certo? Não quer dizer que está certo ou errado, tá, pessoal? Então a gente vai passar aqui as maneiras clássicas, né, o padrão, mas claro, né, com o tempo aí os traders vão aperfeiçoando de repente alguma estratégia que faz algum tipo de uso desse estudo, porque ele é muito versátil, né? Então basta aí identificar os níveis, ele vai te dar a proporção com base no que tu nos pontos aí que tu traçou, tá bom? Então vamos lá, temos uma pernada de movimento, vamos traçar a favor do movimento, justamente para ver o possível nível de correção do mercado, certo? Possível nível de correção do mercado, com base nesse movimento, tá? Então a gente vai sempre olhar para um movimento anterior, né? O movimento ali que já aconteceu, vamos aplicar o estudo e vamos ver os níveis aí de correção aí de aplicação do estudo de Fibonacci. Então vamos lá, selecionei aqui então o preço de Fibonacci, por exemplo, né? Eu tenho essa perna de movimento de alta, então quero ver os possíveis níveis de correção do preço dessa pernada aqui. Vou pegar então lá de baixo, vou vir aqui até o topo do movimento, ou seja, eu pego toda a pernada de movimento, certo? Então, temos os possíveis níveis de correção. Ok, começa a surgir um movimento de baixo, tá? Mas até onde pode cair de repente, né? Bom, não tem como prever o futuro, né, pessoal? Então, a ideia do estudo de Fibonacci é traçar aí possíveis níveis de correção, onde o trader poderá explorar então esses níveis de preço, né? Poderá explorar aí essas regiões
para a realização de alguma entrada, né, alguma operação, tá certo? Mas aqui o estudo de Fibonacci não prevê o futuro, tá? Então ele vai dar esses possíveis níveis com base nesse cálculo matemático aí que a gente viu ali anteriormente, certo? Quais são os níveis clássicos aqui, então? Essas variações são traduzidas aqui em porcentagem aqui para o mercado financeiro, né? Então, para aqui dentro da plataforma, tá certo, pessoal? A gente tem os seguintes níveis, né? 38,2%, 50%, 61,8% e 100%, tá? Então, são esses os níveis ali. Nesse caso, o preço chegou ali até a região dos 61,8%, acabou retornando, voltou novamente aqui para testar, recuou novamente, testou ali novamente até que rompeu ali o nível mais alto, o último topo ali, né? O último topo mais alto dos 100%, né? E o mercado acabou seguindo, tá? Então, então vamos lá. Temos ali esse primeiro exemplo, tá? Vou realizar mais algumas marcações aí para vocês terem de exemplo aqui. Vamos pegar aqui um exemplo mais claro. Novamente aqui, por exemplo, tá vendo esse movimento? Traçamos aqui o estudo de Fibonacci, lá do fundo até o topo, ele poderia pegar até o pavio, certo? Ficou dentro da região do 61,8, acabou subindo, testou 100%, recuou. Movimento de baixa, de repente, né? Pô, começou a formar um movimento de baixa, quero ver essa possível correção, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o último topo, vou até desconsiderar esse último pavio ali, foi logo a abertura do mercado. Traçamos ali até embaixo, o preço chegou ali nos 38,2 ali, né? Acabou corrigindo. Ah, quero considerar o pavio, não tem problema. Podemos ajustar aqui, vou puxar aqui o estudo, tá? Até o pavio, certo? Vocês vão ver que não vai mudar muito ali. O preço acaba atingindo aqui os níveis de correção, né? A superioridade de correção, que acaba aí retornando aí para baixo, tá? O que acontece, né? A gente tem mais de um nível, ou seja, né? É bom o trader sempre trabalhar ali com alguns níveis de Fibonacci, então tu pode escorar aí as tuas ordens aí nesses níveis, claro, sempre deixar um stop técnico, sempre ali não deixar colado na linha, né? O mercado não é exato, né, pessoal? Sempre vai ter um ruído ali que pode interferir na operação. Tudo isso a gente já comentou nas aulas anteriores, tá certo, pessoal? Mas esse é o objetivo do preço de Fibonacci, tá? Vamos pegar outra pernada de movimento. Tracei aqui, então, tive uma pernada forte aqui de alta, né? Marquei lá do início até o fim, certo? Corrigiu aqui no 50%, acabou subindo um pouquinho, né? O pregão acabou fechando e tudo mais ali, mas a gente tem ali vários exemplos. Isso aqui é o índice futuro, tá? Vamos pegar algum exemplo aqui no dólar, então, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um exemplo na queda. Deixa eu ampliar aqui bem. Temos ali um micro movimento de repente, né? Pô, quero traçar essa pequena pernada. Sempre a favor do movimento, tá? Então, em movimento de baixa, eu vou pegar do topo até o fundo. E ao contrário, no movimento de alta, né? Vou pegar do fundo até o topo ali, o movimento. Corrigir no 50%, voltou a cair, rompeu 100% e andou. Tá? Esses são alguns exemplos, tá? E agora para a expansão, né? Qual é a diferença da expansão, né? Que a gente chama aqui de projeção de Fibonacci, tá? Esse estudo aqui. Percebam, tá? Vou marcar aqui primeiro para a gente dar uma olhada. Percebam que eu tenho uma pernada a mais de movimento, tá, galera? Então, por exemplo, na retração eu tenho só 2 pontos, aqui no preço de Fibonacci eu tenho só 2 pontos, e aqui na projeção eu tenho uma pernada a mais, ou seja, a base de cálculo aqui, né, do estudo eu vou considerar um movimento a mais, certo? Justamente para eu projetar, né, essa expansão do preço, projetar esses alvos futuros. Esse é o objetivo aí da projeção de Fibonacci. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Estou aqui com o mercado de dólar e de repente eu tenho essa forte pernada de alta aqui. Eu tenho essa forte pernada de alta. Tá? Vou pegar aqui então projeção de Fibonacci. Eu tenho essa perna de alta aqui acaba rompendo o topo anterior, tá? Então rompeu o topo anterior. Fez ali uma característica de tendência de alta, por exemplo. Fez uma singela correção, né? Então mostrando bastante força aí da ponta compradora. E vamos lá. E olha aqui, né? Acabou batendo um alvo de 100% aí, cravado ali, né? Vamos supor, né? Claro, né? Tem sempre algum ajustezinho ali que a gente possa... sempre algum ajustezinho ali que a gente possa fazer e tudo mais, né? Então, mas chegou bem próximo ali do alvo de 100%, então atingiu todos os alvos de Fibonacci ali. Foi uma projetada. Qual é o detalhe, né? Nessa projeção, nós temos ali um alvo a mais, certo? Um alvo a mais. Quando o movimento é muito forte, pessoal, tem dias aí que o preço às vezes pega uma tendência muito forte, né? Então tá muito direcional, entra em canais bastante estreitos. Esse exemplo no dólar aqui tá bem claro, né? Claro, a gente está chegando aqui já no fim do pregão, mas se tivesse um tempo a mais ali,
com certeza a tendência poderia se estender, né? A gente teria ali então como padrão, tá? Isso é um padrão, a gente pode editar até os níveis de Fibonacci, mas como padrão a gente teria um nível a mais que seria basicamente o alvo final, né? Em movimentos um pouco mais fortes, tá? Mas, certo, pessoal, se por acaso vocês exploram uma operação no dólar, né? Ah, vamos supor, né? Realiza uma compra nessa região aqui, né? Então, vamos supor, né? Até entra de repente a mercado ali, né? Vamos marcar direitinho aqui, né? Vamos pegar aqui. Realizamos uma entrada ali na compra, por exemplo, né? Então identificamos o possível alvo ali do mercado. Vou marcar aqui em verdinho para a gente dar uma olhada. Realizamos uma entrada na compra aqui, né? De repente eu posicionei aqui o meu stop loss abaixo do último fundo ali formado, né? Então, abaixo do último fundo, stop técnico. Vamos botar aqui em vermelhinho. Então realizei uma entrada, vamos supor que não foi uma entrada 100% perfeita, né? Então entramos ali mais ou menos no meio do movimento, ali, esperamos de repente algum candle de força. Bom, realizamos a entrada, vamos lá. Vamos tentar entender qual é o nosso risco aqui. Estou no gráfico aqui do dólar futuro de 5 minutos, tá? Então a gente teria um risco aí, né? Um risco um pouquinho mais alto, mais ou menos 14, 15 pontos ali de stop loss, certo? Lembrando que é uma operação nos 5 minutos, tá? Pode ser um stop salgado, de repente eu poderia apertar um pouquinho, poderia. Vamos botar aqui uns 10, 12. Mas claro, né, com uma volatilidade dessa não tem como fugir muito, tá? Então ainda já estaria no risco. Colocamos o stop 12 pontos, né? Então, bom, teria que pelo menos botar um risco-retorno aí de 2 para 1, né? Então vamos marcar 24 pontos ali para cima. Tá? Risco-retorno 2 para 1 seria mais ou menos nessa faixa aqui, tá? Mais ou menos nessa faixa aqui, tá, pessoal? 2 para 1. Dentro ali dos primeiros alvos de Fibonacci. Mas basicamente a gente dobrou, né? A gente poderia lucrar 4, 5 vezes mais aí quando tem um fortíssimo movimento. Nem sempre isso aqui acontece, né, pessoal? A gente pegou ali um bom exemplo aí no dia de hoje, mas dá para ver que quando o trader estrutura uma boa operação, né, consegue deixar essa operação girar a seu favor, né, fazer uma operação um pouco mais longa, né, sabe que é difícil, entra várias outras questões, né, como, de repente já bateu a meta, de repente aí, já não tá num dia muito legal, de repente tá limpando um loss, né, a gente sabe que fica um pouco complicado, de repente, não, já tava no negativo, já tô legal então, né, já limpei o loss, ou de repente vai ver o trader já está um pouco mais preparado, né? Já faz uma saída parcial, bota algum lucro no bolso, fica tranquilo e vai trabalhando, né? Há diversas formas aí de vocês conseguirem trabalhar aí com os estudos de Fibonacci e basicamente aproveitar o movimento de tendência. A gente sabe que é bastante difícil entre várias questões ali, entre várias variáveis, mas não é impossível, né, pessoal? Vocês conseguem utilizar, por exemplo, ferramentas como a projeção de Fibonacci para auxiliar vocês, né, ficarem tranquilos aí quando vocês vão aí guiando uma operação. Mas e se o preço recuou, né? De repente rompeu ali? Bom, nada impede vocês, né, irem trabalhando com trailing stop, né, por exemplo, e subindo ali trailing stop, de repente o mercado voltou, estopou, tranquilo, né? Vamos para uma próxima oportunidade. Consegui carregar de repente um pouco a mais, né? Bom, tudo que é a mais, né, já é um bom lucro aí. Vocês vão conseguir aí realizar boas operações, tá certo? A gente deu um exemplo aqui, vamos tentar pegar um outro exemplo. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui na queda, de repente um exemplo aqui com um movimento um pouco menor, né? Vamos lá. Eu tenho um movimento aqui, vamos traçar uma expansão. O primeiro movimento do dia aqui foi uma queda, acabou batendo mais ou menos nesse fundo aqui. Deixou um topinho mais baixo, tá? Deixou um topinho mais baixo. E olha lá que bacana. O primeiro movimento do dia foi uma queda, acabou consolidando, né? Então isso aqui, não vamos esquecer os outros conceitos que a gente aprendeu. Acabou dando uma consolidada, né? Mas deixou um topinho aqui, deixou o movimento de baixa aqui, olha como é que foi, como respeitou até os alvos, né? Chegou batendo 100%. Logo no rompimento aqui do 100%, vocês podem ver que já formou aqui quase um novo topo aqui, né, pessoal? Eu nem precisei redesenhar, bateu no 161%, tá? Então, aqui nós tínhamos uma volatilidade muito menor. Nesse exemplo aqui de alta, a gente tinha uma volatilidade muito maior, né? Então, quem consegue paciência ali, né, acaba estruturando bem a sua operação, né, estruturar bem ali as suas posições, poderia aí aproveitar um movimento aí bem bacana. Tá? Mas aqui estava, confesso que estava um pouco mais complicado por conta da consolidação, né, então não estava ali muito claro. Mas, por exemplo, eu tenho um movimento de baixa e eu tenho aqui uma correção, né? Vou traçar então o Fibonacci desse movimento aqui que está mais claro, né? Por exemplo, né? Está traçando alvos aqui, tá, pessoal? Lembrando, projeção de Fibonacci. Então tem uma pernada de baixa, tem uma pernada ali de alta, e aqui eu tenho os alvos ali para estruturar a minha operação. Realizei uma entrada ali então nessa região, stop ali acima, consigo aí planejar, chegou batendo 100%, não foi lá no último alvo, né? Não tinha tanta volatilidade assim, mas ainda assim foi uma operação de sucesso. Né? Então, por isso que eu comentei com vocês anteriormente, né? É um estudo muito versátil, né? Então vocês conseguem ir modelando aí
algumas situações conforme o mercado for se movimentando. Volto a dizer algo que eu disse aí nas aulas passadas, né? O mercado é irregular, tá, pessoal? Então não esperem pegar ali sempre o exemplinho perfeito. Não bateu ali exatamente na linha ali, então não tem operação, né? A gente sabe que o mercado tem ruído, de repente alguém deu um fat finger aí, subiu um pouquinho a mais ali o preço, né? Então a gente sabe que no dia a dia ali do trader não existe essa questão de 100% de perfeição nos movimentos, tá certo, pessoal? O importante aí é sempre tentar ser lucrativo, tá bom? Então esse é o objetivo dos estudos de Fibonacci. Tenho ali então a retração, né, o preço Fibonacci, para ver esses níveis de correção do preço, até onde o preço aí pode corrigir, para de repente eu buscar uma entrada nessa correção. E depois que eu já tenho duas pernas de movimento mais formadas, eu consigo já trabalhar aí com a projeção de Fibonacci, tentar ver alvos futuros aí com base nas movimentações passadas, tá? Sempre vai ser com base nas movimentações passadas ali, e a gente vai projetar alvos futuros aí para estar trabalhando no mercado. Fiquem atentos também aos horários, né, que nem a gente comentou aqui. Pô, traçamos ali, chegou ali no 100%. Pô, será que vai lá no 161%? Pô, de repente falta 30 minutos para fechar o pregão, né? Já estamos ali um pouco mais avançados. Então, tem que ficar atento aí ao horário também, né? Quando a gente está operando aí dentro da Bolsa de Valores. Tá bom? Vamos para mais alguns exemplos aqui, tá, galera? Eu vou pegar ali alguns exemplos em outros ativos, né? Deixa eu pegar aqui algumas ações aqui. Vamos pegar as ações da Vale. Tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui um movimento um pouco mais radical ali, mas quero traçar então quero traçar uma projeção, né? Tô vendo ali que tá bem forte ali o movimento, vamos supor, né? Então eu tenho quase um esse candle aqui deu uma desconfigurada, né? Mas nada impediria de a gente pegar ali o topo, né? Traçar os alvos, acabou batendo, né? Só com base nesse candle. Só que aqui teve uma explosão de volatilidade, tá? Então deu uma desconfigurada. Pô, de repente eu quero fugir um pouquinho dessa movimentação que ficou um pouquinho mais atípica. Quero pegar um movimento ali mais claro ali de repente, né? Não tem problema, vamos lá. Selecionamos aqui a projeção de Fibonacci. A gente teria ali, vamos pegar aqui a última pernada de movimento. Tem um topinho aqui, recuou. Vamos supor que eu tenho aqui mais uma terceira onda. Pegou aqui, alvos traçados lá. Mas não ficou tão claro aqui de repente o movimento. Nem eu comentei com vocês, né? O mercado ele não é perfeito. Aqui eu tenho um canal bem estreito ali de baixo, tá? Então a força está muito direcional. O primeiro candle ali já deu uma estourada ali, mas vamos pegar aqui alguns outros exemplos ali. Dentro da Vale mesmo, tá, pessoal? Dentro da Vale mesmo. Aqui, galera, eu tenho aqui, vou dar um exemplo para vocês de traçar nos micromovimentos, né? Então tenho dois candles ali de alta, depois já inicia uma correção. Acaba furando ali os 50%, tá? Então, quando o movimento aqui não está muito estruturado, eu tenho duas bases ali, muita volatilidade, o mercado está um pouco mais consolidado, né? Vocês vão ver que vai ter um pouco mais de ruído, tá? Então, poderia traçar aqui também, acaba saindo aqui das regiões, tá? O que não tem problema também, né? Tem que tentar interpretar os sinais ali, os sinais aí que vocês estão recebendo no mercado. Então tem aqui um período um pouco mais consolidado, sendo um pouco mais difícil. Bom, não fiz nenhuma operação aqui no Fibonacci, que não me deu nenhum sinal, de repente eu tenho uma pernada forte de alta. Olha, tá, mas até onde essa pernada aqui pode se movimentar, né? Então tenho ali, tracei lá sempre a favor do movimento. Agora, pegando um teste ali da retração, né, do preço Fibonacci, eu tenho uma correção exatamente no 61.8, volta a subir, acaba não rompendo 100%, depois o mercado fecha. Bom, mas de repente eu não tenho então essa formação inteira, né, do preço. Vamos supor que a gente está numa situação real, né? O preço está subindo, deixou uma barra, certo? E começou ali a formar uma correção ali, de repente, né? Começou a formar uma correção ali, né? Eu vou até marcar a região para vocês darem uma olhada aqui nesse exemplo. Começou a formar uma correção aqui nesse exemplo, né? De repente já vou traçar o Fibonacci, né? Para ver até onde poderia corrigir. Nesse caso, acabou nem batendo no 61.8, tá? Mas então não deu certo. Bom, vamos analisar o seguinte, né? Tem uma perna de movimento, certo? Se eu estou vendo uma correção, eu espero então que se eu estou tentando aguardar uma correção, quero comprar então num ponto bom, né? Para o meu risco retorno ser interessante para mim. Então eu largo aqui, vamos simular aqui com os estudos aqui mesmo. Eu largo aqui uma entrada, vamos supor, né? Dentro aqui da região do 61.8 ou do 50%, tá? Aguardando o preço. Bom, o preço caiu um pouquinho e já logo subiu. Bom, não fui nem executado, né, pessoal? Então
não corri risco nessa operação, acabou não dando entrada, a força do movimento está mais forte, a gente aguarda outra oportunidade, certo? Corrigiu aqui, tá? Ajustei aqui o estudo, foi lá até a pernada, deixei ali a minha ordem no 61.8, de repente executou ali, realizei algum lucro, certo? E fiz a operação. Qual é outro detalhe, tá? Quando o preço, vocês traçaram aqui, né, o estudo de Fibonacci, o preço começa a dar uma corrigida, tá? Alguns traders trabalham desta forma, né? Acabam aproveitando o sinal ali de rompimento do próprio Fibonacci, tá? Então a gente tem aqui o rompimento da linha de 100% Fibonacci, o que mostra a força de continuidade de movimento, certo? Pô, quero aproveitar esse movimento aí de repente, né? Posso tanto fazer o seguinte, rompeu ali a linha, né? Eu posso ver, não, já vamos traçar um possível alvo, né? Então vou deletar aqui, né, a retração. Vou pegar ali uma projeção. Vou realizar basicamente a mesma marcação. Eu vou considerar essa pernada aqui, né? Vou considerar essa pernada aqui, tá? De queda, acompanhando o movimento. Bom, acaba batendo no 38, no 50, no 61.8, quase chega lá no 100%, tá? Quase chega no 100%, então, né? Esse rompimento aqui já nos mostraria a força, a gente conseguiria fazer de repente um scalp, uma operação um pouco mais curta, ou até carregar ali de repente com o trailing stop ele quase até o 100%. Lembrando, né, acabou chegando no início da tarde, ele não deu sequência nessa explosão de movimento, mas chegou bem próximo ali dos alvos. Tá? Outros mercados aqui também, trouxe alguns exemplos ali, vamos pegar alguns exemplos, por exemplo no milho, né, milho futuro, contratos de milho futuro, que são mercados, acabam sendo mercados aí mais direcionais. Tá? Então, vamos ver um alvo aqui, projeção, pernada de baixa, pernada de alta, tá? Acabou batendo 100% na projeção, não chegou lá no alvo final, mas com base nesse primeiro movimento, tivemos uma queda, projeção, tá? Quero marcar então uma retração só desse nível. Pego lá do fundo, fiz um movimento de alta, até onde pode corrigir? Corrigiu até no último nível, né? Chegou no último nível aqui, né? Acabou subindo, rompeu 100%, tá? Então a gente consegue ir modelando aí o estudo de Fibonacci, né? Conforme nosso objetivo operacional, conforme as nossas estratégias, tá? E fazer uso aí dessa ferramenta. Beleza, pessoal? Então, eu dei exemplo aqui em ações, contratos de índice futuro, dólar futuro, contratos de commodities aqui, por exemplo, no milho, tá? A gente poderia utilizar. E a gente traçou em todos esses ativos, né? A gente acabou traçando nos 5 minutos, né? Mas, por exemplo, peguei a Vale, né? Coloco aqui no gráfico diário, né? Nada impede de eu traçar aqui um estudo de Fibonacci, né, da Vale, por exemplo, num gráfico diário. Né? Eu quero traçar a retração aqui dessa última pernada de movimento, né? Pernada que começou lá de março. Né? Olha aqui, pessoal. Acabou chegando no topo, fez a primeira correção dentro do 61 e do 50, deu uma subidinha, corrigiu novamente, né? Segurou nessa faixa aqui, né? E subiu de novo. O que acontece? Não acabou rompendo ali o 100%, também não rompeu ali na parte de baixo, basicamente, né? Então também é possível utilizar em outros tempos gráficos, né? Qual é a dica, né? Sempre traçar a favor do movimento, tá? Sempre traçar a favor do movimento e ver se vocês gostariam de ver ali um alvo futuro, né? Ou um possível nível de correção do preço aí, dependendo aí de determinada situação, tá? Vamos lá. Agora, galera, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar lá no dólar, fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês algumas opções de customização do indicador. Primeiro, né? Do indicador, não, do estudo. Como todo estudo, né? Basta dar 2 cliques sobre o estudo, vocês vão acessar aí as propriedades do indicador. Tá? Nessa janelinha a gente consegue alterar as configurações da aparência, definir cor para cada um dos níveis de estudo de Fibonacci. A gente pode marcar a opção preenchimento, né, para facilitar, né, a visualização do estudo. Tá? Então a gente tem várias opções de customização, certo? Que vão ser específicas do estudo, mas a gente também consegue definir como padrão. Também adicionamos aqui, olha, ferramentas, configurações. Tem um menu específico aqui para o Fibonacci, tá? Nesse menu eu consigo alterar as configurações padrões aí de forma direta. No que diz respeito aos níveis de Fibonacci, que seriam os níveis em porcentagem, certo? E principalmente, tá, galera, na edição dos níveis, tá? Então, eu quero colocar um nível a mais aqui no preço de Fibonacci, né, aqui no nível de retração. Poderia colocar um 61.8, da mesma forma que eu tenho aqui a projeção, certo? Vou dar um okzinho. Deixa eu até apagar esses estudos aqui. E quando eu traçar aqui um novo estudo de retração, tá? Eu vou ter um nível a mais, certo, pessoal?
que eu já posso usar para basicamente me sinalizar algum possível alvo, tá? Isso também é possível, certo? Então, corrigiu aqui, rompeu 100%, eu posso já trabalhar com 61.8 do próprio preço de Fibonacci, tá bom? Vamos lá. Outras opções de customização. Dando 2 cliques aqui então novamente, vou acessar as propriedades do estudo, tá? Falei indicador, mas não é indicador, tá, galera? Para deixar bem claro, é o estudo, tá? A gente acaba se acostumando aí, mas é o estudo de Fibonacci, certo? Algumas opções estão de aparência. Marca a opção definir cores por nível. Agora eu vou dar uma dica aqui de customização de cor, né? Não chega a ser uma dica, né? Mas é uma sugestão, algo para vocês refletirem aqui quando forem customizar o estudo de vocês, tá? Marquei a opção cor por nível, né? O que significa isso? Que eu posso selecionar cada nível de Fibonacci e definir uma cor específica para cada nível de Fibonacci, o que vai facilitar a minha leitura. Lembrando, né? Se eu selecionei o nível 0, então eu vou colorir aqui do 0 para o 38%, tá? É sempre do ponto, né, para o próximo, certo? Então marquei aqui 0, eu vou aumentar a espessura da linha, eu vou colocar uma coloração, por exemplo, em branca, tá? Vou colocar uma coloração em branca e eu vou marcar o preenchimento também, tá? Na verdade aqui a coloração do ponto, o preenchimento ele sempre vai colorido, vai pegar a cor do 0 e vai partir para o próximo, tá? Então eu vou dar um aplicar, certo? Tá vendo aqui que a coloração ficou diferente ali das colorações automáticas, tá? Então do 0 até o 38 tem uma coloração em branca. Agora do 38 até o 50%, eu vou aumentar também a espessura da linha, eu vou colocar uma coloração, vamos colocar uma coloração aqui em amarelo, por exemplo, tá? Coloquei uma coloração em amarelo, vamos aplicar. 50%, aumenta a espessura também, só para customizar. Podemos colocar aqui, vamos colocar uma coloração em vermelho, por exemplo, tá? Ou melhor, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui o 61.8 em vermelho, tá? O 38% para a gente fazer aqui, vamos botar um azulzinho claro, tá? O 50%, daí sim vamos botar em amarelo, certo? E o que acontece, né? E para o 61, poderíamos colocar aqui uma coloração diferenciada aqui, né? Vou colocar até uma coloração em azul aqui, tá? Azul mais forte. Certo, pessoal? Então colori aqui, dei um exemplo aqui. Claro, né? Ficou quase um arco-íris aqui, né? Mas para facilitar a visualização. Pô, chegou na região azul, então já sei ali que está dentro do 38 e do 50. Chegou na região amarela, já sei que está dentro do 51 e do 68. Chegou na região vermelha, já está dentro do 100%. Na região azul, já sei aí que já estou trabalhando com alvos, com os alvos finais ali da operação, né, da pernada de movimento, tá certo? Então esse é um exemplo, tá, que vocês conseguem ir trabalhando com as colorações. Gosto sempre com a mesma coloração, né? Não gostei ali de fazer separação por cores. Também dá, consigo deixar tudo branco, consigo deixar de repente tudo azul claro aqui, tá? Ou outra coloração aí que vocês preferirem, tá? Também aí é possível, tá bom? Vamos botar aqui então uma coloração azul celeste aqui para ficar um pouco mais tranquilo. Deixei toda a coloração padronizada, mas mantive aí a espessura das linhas, também é possível, certo, pessoal? Lembrando, vou puxar aqui a projeção, tá? Não fiz nenhum tipo de customização. Então, a customização que a gente deu exemplo aqui, vocês podem utilizar podem utilizar de forma separada, né? Para retração de Fibonacci e para projeção aí de Fibonacci vocês conseguem traçar. Lembrando, né? Eu vou puxar aqui um estudo. Olha, não salvou ali as configurações, né? Esse aqui, tá, pessoal? É o preço de Fibonacci, né? Tracei novamente, mas por que não salvou a configuração, né? Porque lembre-se, depois das alterações de aparência, lembre-se de definir como padrão, tá certo? O que eu vou fazer agora? Vou acessar as propriedades desse estudo que já está editado, vou marcar a opção definir como padrão, então eu peguei as configurações que eu alterei aqui, defini como padrão, apliquei, dei um OK. Vou traçar aqui novamente, olha, o preço Fibonacci, vocês vão ver que já vai puxar as configurações que eu deixei, tá certo? Isso é importante, tá certo, pessoal? Para vocês realizarem as customizações de vocês, deixarem salvo tudo direitinho, na hora da aplicação aí, na hora do operacional, quando vocês vão executar o operacional, né, não dá nenhum problema, já está tudo configuradinho, tá tudo certinho aí, certo?
Pessoal, acredito que seria isso ali, tá? A gente passou então por opções de customização, passamos aí para aplicação tanto da projeção da retração de Fibonacci, testamos ali vários mercados, demos algumas ideias, certo? De entrada e saída da operação ali para vocês, certo? Mas o objetivo dessa aula aí era realmente passar o que é o estudo de Fibonacci, como realizar a aplicação, né? Aplicação clássica, que nem comentei com vocês. Existem outros traders, vocês vão ver aí durante a trajetória de vocês, que trabalham com Fibonacci aí de uma maneira diferente, tá? Então, é um estudo muito versátil, tá certo, pessoal? A gente passou aqui uma forma clássica para vocês utilizarem, tanto no day trade, né, quanto em outras modalidades de operação. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Lembre-se de definir como padrão as alterações de Fibonacci, tem as opções ali de customização de cor por nível, não por nível, tá? Então fiquem à vontade, deem 2 cliques sobre o estudo e acessem aqui as propriedades. Vocês podem também alterar os níveis. Olha, não gostei do 161.8 dentro da retração de Fibonacci, posso remover aqui, aplicar, definir como padrão e vai manter só os níveis de correção aqui. Tá certo, pessoal? Outra dica também, né? Ferramentas, configurações, vindo aqui no menu de aparência. Nessa lista aqui, pessoal, tem uma lista aqui com várias opções que vocês podem customizar no Profit, tá? Tem aqui, olha, estudos Fibonacci. Aqui vocês também conseguem realizar algumas customizações de cor que vão ser alteradas de forma padrão, caso vocês não fizeram ali pelas opções ali que eu mostrei anteriormente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula de Fibonacci. Sigam nos acompanhando aí, sigam acompanhando a Maratona da Análise Técnica, que tem muito conteúdo ainda por vir, tá? E nas próximas aulas a gente vai começar a entrar bastante aí, já na forma operacional, aplicando todos os conceitos ali que a gente tá aprendendo aí na maratona. Beleza, pessoal? Grande abraço, bons trades a todos. Até a próxima.